Olá, uma ótima noite para você, seja bem-vindo ao Jornal Jangadeiro. E hoje nós concluímos a série de entrevistas ao vivo com os 5 candidatos à Prefeitura de Fortaleza, mais bem colocados nas pesquisas. Eduardo Girão, do Partido Novo, é o nosso convidado. Boa noite, candidato. Boa noite, Julião. Boa noite a todos vocês, cearenses, fortalezenses que estão assistindo nessa sexta-feira, essa última entrevista. Espero que possamos esclarecer bastante sobre os nossos propósitos e planos de governo para mudar de verdade Fortaleza. É isso, e quem novamente está comigo na condução da entrevista é o âncora da Jangadeiro Band News FM, Yuri Costa. Boa noite para você, Yuri. Boa noite, Julião. Boa noite, candidato. Boa noite. Candidato, a partir de agora o senhor tem 30 minutos para responder as nossas perguntas, tá? O seu partido, o Novo, ele não tem a representação partidária suficiente para garantir o tempo no horário eleitoral e também para garantir que as empresas tenham a obrigação de convidá-lo para os debates. A sua campanha foi uma forma de solidificar seu nome? Olha, eu acredito o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa democracia, Julião, e também Yuri, dizer para você que não é fácil lutar contra o sistema. O sistema está montado e nós temos os 5 candidatos, sim, que são necessários para estar presente nos debates. Mas o TSE fez uma resolução retroativa que não se tinha nem candidato, nem convenção e me deixou de fora. Mas qualquer veículo pode me chamar para participar do debate, não é obrigatório que eu esteja de fora. E aconteceu uma coisa surreal aqui em Fortaleza, que nunca tinha acontecido em nenhum outro município do Brasil, que foi me tirar no meio do debate de uma emissora local, que mostra o medo da turma do PT, né, dessa turma que a gente mostra que eles cobram mais impostos, que só pensam em fazer isso e flertar com o crime organizado. E é por isso que nós estamos aqui agradecendo a TV Jangadeiro pela oportunidade, para que o fortalezense saiba que eu sou candidato, porque eles estão blindando para que você não saiba que eu sou candidato com o número 30. O senhor falou sobre crime, né? A gente lembra muito do tema que está dominando o debate, que é a questão da arma de fogo, guarda municipal, segurança pública. Sim. Também, né? E tem dominado o debate. Ao mesmo tempo, o senhor é conhecido como defensor da cultura de paz, também do desarmamento, né? Como é que o senhor está vendo essa discussão em relação à segurança pública? Veja bem, eu defendo que as pessoas tenham arma de fogo, seja em casa ou no comércio. Também defendo os clubes de tiro, que geram empregos e tem ali todo o regramento para isso. Agora, o cidadão andar armado à rua, isso é como se a gente quisesse apagar um incêndio jogando querosene. Eu tenho experiência de vida de 30 anos na área de segurança. Também tive um caso de uma filha minha que foi salva por um livramento de Deus, um ataque numa escola. Então eu acredito que a gente precisa ter um controle de armas. E eu digo para você, ninguém faz nada sozinho. Onde eu passei na minha vida, desde o empreendedorismo, gerando milhares de empregos a partir de Fortaleza para o Brasil, como na presidência do Fortaleza Esporte Clube, o time numa situação beirando a falência, na Série C, nós chegamos lá, montamos um time dentro do campo e fora do campo, conseguimos levar o Fortaleza e até hoje ele tem dado alegria para os torcedores. E também tive a oportunidade de montar para esse plano de governo na prefeitura um timaço. General Guilherme Teófilo é o nosso coordenador do plano de segurança, tem o Coronel Plauto, né? Tem um time que vem junto para que a Guarda Municipal seja mais forte. Para mim, deveria se chamar Polícia Municipal. Inclusive, eu apoio projetos desses lá em Brasília e acredito que a Guarda Municipal pode resolver 50%, eu vou repetir, a metade dos problemas das ocorrências que chegam no CIOPS. Quais são? Briga de vizinho, som alto, a questão de embriaguez, desordem. 50% a Guarda Municipal resolvendo isso, já vai liberar, sabe o quê? A Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar, a Polícia Civil também, para enfrentar as facções criminosas que têm deixado o cearense de joelhos, no seu direito de ir e vir, humilhados, e isso eu não vou aceitar. Está faltando liderança, está faltando coragem, e é por isso que a gente está colocando o nosso nome para que a Guarda Municipal retome as areninhas. Você sabe que hoje tem areninhas que quem diz que vai jogar e não é o tráfico, né? São os traficantes. Nós
achamos isso um absurdo, vamos retomar as areninhas, assim como também hospitais para que as pessoas possam trabalhar, né, com reconhecimento facial, com tranquilidade, e assim como também escolas, onde muitos professores estão com medo de dar aula e alunos de terem aula porque o tráfico já está entrando. Chegou, nós estamos no fundo do poço. 2 aviões caíram no estado do Ceará só no mês de março. 320 assassinatos, são 2 aviões. Né? Onde é que nós vamos parar com tudo isso? E nós temos um candidato do PT que simplesmente não levou à frente uma CPI do narcotráfico para ver quem é que está por trás disso tudo. Evandro Leitão não teve a coragem, mas nós vamos ter. O seu plano de governo nesse quesito segurança, ele traz algo muito tecnológico. Drones. Tem como explicar como é que isso vai funcionar, toda essa tecnologia aliada à segurança em Fortaleza? A tecnologia, ela deve ser aliada em tudo. Né? Hoje nós temos a inteligência artificial, né? E como eu venho da área da segurança, nós vamos colocar a tecnologia em pontos de ônibus vulneráveis, né? Botão de pânico, nós já estamos com o mapeamento pronto para dar um pouco mais de tranquilidade para o fortalezense. Deixando claro que eu, Julião, assinei em Brasília 2 vezes a CPI do crime organizado. Eu não tenho amarras, até pelo partido que eu estou, que é um partido que respeita o dinheiro de quem paga imposto. Sempre votei em Brasília contra imposto. Né? Um dos exemplos é o DPVAT, que agora o PT colocou, o governo do PT, e por 1 voto nós perdemos. Mas meu voto, eu fui o único senador cearense que votou contra. A taxa das blusinhas também. A questão que está diretamente relacionada com o crime é o fim da saidinha dos presos. Né? Eu votei contra, o governo do PT fez tudo para continuar essa impunidade, mas nós conseguimos derrubar isso e espero que dê um pouco mais de paz a partir de agora. Ainda nessa questão da tecnologia e também para armar a Guarda Municipal, né, a dúvida é do orçamento. A Prefeitura teria orçamento para fazer todas essas mudanças? Dinheiro tem, e tem de sobra. O orçamento da Prefeitura de Fortaleza são 13 bi. B de bola e I de índio. Só que a turma que está aí no poder, essa oligarquia PT e PDT, que estavam juntinhos até o começo do ano. O Sarto e o Evandro Leitão estavam no mesmo partido. Agora estão brigando. Ninguém entende nada. Então, você pode ter convicção de que se acabar a politicagem com o dinheiro de quem acorda cedo, paga imposto, sobra dinheiro. O vereador, o papel dele, não é ficar sendo intermediário para você, fortalezense, ter acesso a exame, a consulta, a cirurgia. As pessoas estão passando anos esperando por isso. Isso é um descaso, é um desrespeito. Então, você vê os prédios bonitos, as UPAs, né, os postos de saúde, mas quando você vai por dentro não tem médico, não tem enfermeiro, não tem medicamento. Nós vamos colocar ordem na casa. Quem está no meu time para organizar a questão da saúde foi um dos maiores secretários de saúde que nós já tivemos na Terra da Luz, o doutor Anastácio Queiroz, assim como também o doutor Leonardo, que foi presidente do Sindicato dos Médicos. Mescla experiência com juventude, com gás para poder fazer o que tem que ser feito na saúde do fortalezense. Pois é, como é que vai ser feito? O que traz o seu plano de governo para resolver essa situação nesses próximos 4 anos? Olha, na área de geração de emprego e renda, por exemplo, nós estamos fazendo ali no centro da cidade, o nosso planejamento é revitalizar. Eu lembro que a minha avó, ela me levava para ver as vitrines. Ali era o meu passeio, né, da infância, para ver as vitrines do centro. Hoje em dia o centro está completamente abandonado. Eu sou um parlamentar que vou nas ruas, vou nos mercados, nas feiras, né, conversar com as pessoas. E a gente percebe um descaso completo, sujo, né, sem estrutura. Nós vamos levar um parque tecnológico, como foi feito lá em Pernambuco, e eu conheci, um porto digital, para que a gente possa reunir os jovens. Criatividade é o que não falta para eles, vontade é o que não falta, para que eles possam fazer startups, por exemplo. Nós vamos levar, a partir de um redimensionamento das secretarias de Fortaleza, que se perde a conta do número de secretaria, porque é politicagem, é para o partido tal, porteira fechada, é para dar emprego para os amigos do prefeito, dos vereadores. Vamos acabar com isso. Quem tem que estar lá é gente competente,
gente técnica. Isso já foi feito no governo de Minas, do governador Romeu Zema, que é do nosso partido. Pegou terra arrasada pelo PT também, né? Liquidado, tudo atrasado. Ele foi lá, fez uma gestão que já gerou 1 milhão de empregos. E gerar emprego eu sei gerar, né? Porque desde a adolescência eu trabalho para reduzir imposto, taxa do lixo. É a primeira coisa que eu vou fazer assim que assumir, né? Isso é uma coisa absurda o que nós estamos vendo em Fortaleza, né? Cobrando mais e mais impostos. Eu vou mandar para a Câmara de Vereadores e eu quero ver dessa vez qual é o vereador que vai votar contra o povo de Fortaleza. Também vamos acabar com a taxa de renovação de alvará, que é anual. Isso é contra a lei do Brasil da liberdade econômica, né? A gente tem que facilitar a vida de quem quer gerar emprego, de quem quer gerar renda. E eu não só falo, eu faço, eu voto contra os impostos e também, por exemplo, abrir mão dessas mordomias que político tem direito, né? Carro com motorista, plano de saúde vitalício que o senador tem direito para a família toda. Abrir mão disso tudo. Já consegui, com as economias do mandato, devolver 11 milhões de reais para o governo, né? Para que ele possa aplicar na saúde. Tem projeto meu para aplicar na saúde e na educação esse dinheiro que nós economizamos. Mas eles não querem votar porque vai deixar muito claro que são poucos os parlamentares que respeitam o dinheiro de quem paga imposto. O senhor falou dessa questão de imposto. Tem também, o senhor tem uma ideia de diminuir pela metade as multas de trânsito. Existe isso no seu plano de governo? Também iria para quem, por exemplo, mata alguém no trânsito porque estava embriagado? Isso também entraria para essa pessoa? A questão de redução do valor da multa depende muito de uma legislação federal. Então, o que é que a gente vai fazer? Em vez de estar punindo por punir, e essa indústria da multa já passou de todos os limites. Você tem aí 100 milhões de reais que foi cobrado do fortalezense, que já não aguenta mais pagar imposto, de multa de trânsito, né? Agora, só do começo do ano para cá. Então, nós vamos fazer campanhas educativas, né? Em vez de punir nas blitz, nós vamos educar, dar oportunidade, né? Mas o que está na lei, eu sou um cumpridor de lei. Certo. Nós vamos cumprir. Eu acredito, por exemplo, para dar mobilidade no trânsito e também no comércio, que as pessoas precisam ter geração de emprego e renda, eu vou fazer ali na Avenida Bezerra de Menezes, que foi liquidada o comércio ali, né? Nós vamos fazer uma via, basta uma para o ônibus, para vir, outra para voltar, e criar bolsões de estacionamentos, como foi feito na Beira-Mar, para que a gente possa ali voltar a ter restaurante, voltar a ter comércio ativo, porque é do sangue do cearense. Você sabe que nós, cearenses, estamos em todos os lugares do mundo, porque somos criativos, superamos as dificuldades, mas na nossa terra a gente tem que ter oportunidades. E é isso que eu quero oferecer com a experiência de vida que eu tive em toda a minha existência, passando pela gestão de empresa, pela gestão do Fortaleza Esporte Clube, pela gestão de projetos culturais, né? Eu junto com o grupo, nós fizemos filmes e mostras de teatro que geram milhares de empregos, geraram, e que são referências no Brasil. O filme do Dr. Bezerra de Menezes, do Chico Xavier, né? São projetos que a gente começou a partir de Fortaleza e que está no mundo inteiro. O senhor falou da atuação na iniciativa privada, o governador Zema também foi conhecido assim, né? Ele era empresário e depois que assumiu o governo. Então, qual seria a experiência justamente da iniciativa privada para levar para o público, né? O senhor falou também sobre a questão da redução das secretarias. Seria então uma reforma administrativa? Por exemplo, o fortalezense lembra quando tinham 6 regionais aqui. Pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, funcionava melhor. Se criaram 12, que aí travou com politicagem e tudo, nós vamos voltar para 6. Vou colocar, por exemplo, em cada macro-região dessa, além das areninhas, que é um projeto bom, a gente tem que reconhecer. Só que vocês sabiam que tem 52 bairros em Fortaleza que não tem areninha. Então tem bairros que tem 5, tem bairro que não tem nenhum. Nós vamos ampliar, porque isso tira os jovens das drogas, faz com que as pessoas tenham uma oportunidade de lazer. Por exemplo, minis parques aquáticos, né? Para as crianças. Por que as crianças não podem ter, nas regionais, nas 6 regionais, minis parques para estar com os pais se divertindo? Isso é lazer, isso traz uma saúde mental, isso traz alegria, né? E por que não tem tatame?
nas areninhas, tão barato isso. Artes marciais, que as pessoas gostam, o jovem gosta. Por que não tem quadras de basquete, de vôlei, né? Natação, por que não se tem em 6 nós vamos fazer, está no nosso plano de governo, registrado em cartório, deixando claro que eu sou contra a reeleição. Né? Isso é um princípio, né? Assim como eu defendo a vida, a família, a ética, a liberdade, durante tudo que eu me comprometi com os Fortaleza, com o cearense, em 2018, quando a gente foi para o Senado, nós estamos cumprindo diuturnamente. E vamos fazer aqui em Fortaleza também, por exemplo, para ampliar a possibilidade de a gente resgatar, assim como moradores de rua, né, que é um problema que aflige o coração das pessoas de bem. Né? Nós temos muita gente morando em situação de rua. Por que a gente não faz parcerias com igrejas, com ONGs, que tem essa vocação de resgatar a dignidade das pessoas, de acolher, e a gente preparar com parcerias com empresas, e disso eu entendo, para capacitar, treinar, para elas voltarem para o mercado de trabalho. Então, é como diz aquela música do Renato Russo, compaixão é fortaleza. O senhor falou aí da juventude nesse momento fora da escola. E na escola, o que é que seu plano de governo traz de inovação, de mudança para o setor da educação aqui de Fortaleza? Muitas mudanças. Eu tive a bênção de conhecer a Índia 20 anos atrás e fiquei encantado com um projeto de educação de valores humanos, baseado no método paz, amor, não violência, verdade e retidão. Nós trouxemos essa escola, que é um modelo que já está em boa parte do mundo, para o Eusébio. Você precisa ver a autoestima das crianças, né? A fila de espera que se tem lá. Por que a gente não oferece em Fortaleza? Nós vamos oferecer no nosso projeto educacional, que tem o doutor Djalma Pinto, que já foi procurador-geral do Estado, apaixonado pela educação, que está junto com a gente. Sabe outro modelo que foi surreal que aconteceu aqui em Fortaleza? Tiraram as escolas cívico-militares. O governo federal acabou com esse incentivo. Então, nós da prefeitura, com a graça de Deus, com a boa vontade do meu conterrâneo, nós vamos colocar de novo para as famílias que quiserem colocar seus filhos, pela liberdade delas, uma escola cívico-militar em cada uma dessas regionais, nessas 6 macro-regiões. Então, nós vamos oferecer, é um método que o próprio Ministério da Educação reconhece, eu tive acesso aos dados, que a evasão escolar cai muito. O ambiente escolar melhora, né? A ordem, os resultados, tanto é que a fila também é uma fila imensa para que as pessoas queriam. Foi tirado isso do fortalezense e nós vamos devolver o seu direito de escolha para isso também. O senhor falou da Bezerra de Menezes, que foi criado aquele modelo para tentar aumentar o tempo, né? O trânsito, diminuir, na verdade, o tempo de quem está no ônibus. Mas um problema que ainda permanece no ônibus é a questão da lotação, né? Qual seria a proposta, então, para melhorar essa questão da mobilidade também? Conversar. Eu sou do diálogo, dialogar com as empresas de ônibus e ampliar a frota. A prefeitura ela tem que promover, de alguma forma, isso. Abrir dar transparência, né, ao sistema de transporte coletivo. E isso é verdade o que você falou. A gente tem visto uma grita geral. As pessoas, de uns tempos para cá, os ônibus pararam aquela frequência, né? Demoram muito e quando chegam vêm superlotados. Isso é um desrespeito com a pessoa que está ali indo trabalhar, voltando para trabalhar, muito tempo desperdiçado. Uma coisa importante da época do Juracy Magalhães, os terminais de ônibus, a gente tem que reconhecer isso. Tem intervenções positivas, como na Guanambi, uma intervenção positiva que foi feita na prefeitura uns tempos atrás, né, que deu mobilidade, né? O corredor foi positivo. Então, nós vamos fazer isso na cidade. Outra coisa do lixo também, né? É inadmissível que em Fortaleza nós tenhamos quase 50% a mais do valor por pessoa do lixo que é pago aqui, né? Então, o que está acontecendo? Por que Juazeiro é 50% menor? Né? Então isso nós vamos dar transparência, jogar luz. Eu não tenho medo de enfrentar lobby. Enfrento o lobby lá do aborto, sou contra aborto, contra a maconha, das drogas. O jogo de azar.
que está acabando com a economia e com a vida de muitas famílias. Eu votei contra lá atrás e avisei a tragédia social que iria acontecer. Então pode ter certeza que o que eu puder fazer para proteger o fortalezense, eu vou fazer, dar condições de vida melhor para que as pessoas possam ser felizes na sua terra natal, na nossa terra natal, porque eu nasci aqui, me criei aqui e tenho muito orgulho de Fortaleza, que deve, para mim, estar no topo do Brasil. Aqui tem muita gente que mora ainda em áreas de risco, o déficit habitacional é muito grande. O que é que o senhor pensa de planejamento para chegar a uma solução para essas pessoas? Olha, sensacional essa sua colocação, porque nós temos a outorga onerosa, né, que foi uma política importante, né, que a gente tem que usar isso de forma estratégica. Déficit é grande, o centro da cidade está precisando de revitalização e não são apenas as secretarias que eu vou levar para perto do prefeito, para perto da gente lá. Eu vou, com a graça de Deus, com a boa vontade dos fortalezenses, também fazer com que parte dessa outorga onerosa, que construtoras pagam para construir prédios cada vez mais altos, né, que teve, inclusive o plano diretor está atrasado meia década, nós temos que terminar isso, né, e votar. Eu posso dizer para vocês que nós vamos levar o incentivo para o centro para que as construtoras possam construir moradias no centro. O centro da cidade é a alma nossa, né? Nós temos ali a história de Fortaleza. Nós temos que ter turismo ali, naquela região. Vamos preparar porque o centro da cidade, ele merece mais. Inclusive a recuperação dos próprios imóveis abandonados, né? Como o senhor falou, que também pode servir de moradia, né? Sai até mais barato do que construir. Com certeza. E eu acredito, inclusive, ali, que o parque tecnológico, no Porto Digital, a gente pode fazer num daqueles prédios também. Bacana. A questão da creche. A creche é um tema muito sensível, Sim. porque não apenas para as crianças pequenas, mas para os pais dessas crianças, que muitas vezes deixam de trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. Como é que vai ser resolvida essa situação? Eu sou um defensor da vida, né? Eu acho que foi a primeira inspiração que eu tive para a política, antes de sonhar ser político. E detalhe, eu nunca tinha sido, vim direto para o Senado Federal, né? E estou cumprindo o meu dever, nunca faltei, 100% de presença. E posso dizer para você que a vida começa na concepção e a gente tem que ter políticas pró-vida, antes da criança nascer e quando a criança nasce para a mãe, para acolhimento. E elas precisam, né? Então nós vamos fazer parcerias públicos-privados para expandir a oferta de creches aqui. Outra coisa na área da saúde é também parcerias público e privado com clínicas e hospitais privados, porque eu não admito que um conterrâneo meu seja humilhado passando anos para conseguir uma consulta, um exame, uma cirurgia, nem pensar. Então nós vamos acabar com essa fila fazendo parceria como foi feito em São Paulo, né? No Corujão, onde se pegava horários mais dilatados de clínicas privadas e hospitais, a prefeitura paga para que as pessoas possam ser atendidas. A saúde não pode esperar e a gente precisa sempre resguardar a vida desde a concepção até a morte natural. O senhor falou do centro da cidade e acaba abrindo outras ideias também aqui. Eu lembrei da questão das áreas verdes de Fortaleza, né? Qual é o projeto do senhor para recuperação, requalificação, também expansão, né, das áreas verdes aqui? Até porque os ciclistas também reclamam muito. A gente tem muita reclamação assim, poxa, tem o estímulo da prefeitura para que se use bicicleta, mas uma cidade que todo mundo morre de calor, muito não quente. Tem sombra. Como é que vai ser resolvido isso? Vai ser resolvido com mais parques verdes, né? A gente procurar fazer parcerias, né? Aí vem o plano diretor. A importância do plano diretor para que a gente possa expandir o respeito ao meio ambiente. Olha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul com os nossos irmãos gaúchos pode acontecer aqui também. O mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos passando por um ciclo de problemas graves. Então, uma das coisas que nós vamos fazer na prefeitura é montar um grupo emergencial. Já, você sabe que temos as chuvas, né, aqui, sempre, todos os anos, mas não apenas para isso. Nós temos que olhar para frente e montar essa equipe de especialistas para evitar qualquer tipo de tragédia que aconteça na capital da Terra da Luz.
Trazer um pouco agora sobre a corrida eleitoral, né? Como é que o senhor está avaliando o nível do debate, né? Nesses últimos dias começaram a aparecer ataques entre os candidatos. Como é que o senhor está avaliando tudo isso? Eu vejo com muita tristeza, né? Porque eu acho que ninguém aguenta mais briga, né? A gente teve a eleição presidencial, né, recentemente. A gente está tendo... o exemplo tem que vir de cima, né? Então eu acho que é através da pacificação, do diálogo. Quando eu assumi a presidência do Fortaleza, em 2017, Fortaleza estava na 3ª divisão. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Visitar o presidente do Ceará, que é um clube que eu respeito muito. Minha esposa, inclusive, é alvinegra. E eu fui porque a gente estava tendo mais ou menos 6 mortes por Clássico Rei. Porque o outro estava com a camisa do Ceará, passava um, brigava, matava. Ou vice-versa. Nós fizemos uma parceria, na época o presidente era o Robson de Castro, que sempre respeitou, né? Assim, a gente teve uma relação, né, diferente do Evandro Leitão, que sempre quis destruir o Fortaleza, ele sequer falava o nome do Fortaleza, ou seja, mostrando uma intolerância. E nós fizemos com o Robson de Castro uma parceria, né? Por exemplo, um Clássico Rei, eu fui assistir no camarote do Ceará, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a camisa do Ceará. Ninguém entendeu aquilo, a mídia lá nunca tinha visto aquilo, a torcida olhando, mas o exemplo tem que vir de cima. Colocamos o mascote do Leão, que é o Juba, entrando com a bandeira, com as cores do Ceará, escrito Paz. Colocamos, o Robson colocou o mascote do Ceará, o Vovô, com a bandeira escrita Paz, com as cores do Fortaleza, azul, vermelho e branco. Isso vai construindo uma atmosfera de respeito, né? E é isso que a gente precisa na política. A gente pode ser adversário, tanto no futebol como na política, mas jamais inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, a violência no futebol despencou quando a gente começou a fazer essas parcerias. Mas, infelizmente, no Ceará, pela falta de coragem dos governantes, ela aumentou. Mas nós vamos baixar, se Deus quiser, na Prefeitura de Fortaleza. Eduardo Girão, chegando ao segundo turno, qual é o apoio que vai ser procurado em primeiro lugar? Eduardo Girão, deixando muito claro, é o que tem a menor rejeição em todas as pesquisas. Aí você diz, mas pesquisa, como é que é isso? Pois é, lembra na época do Senado? Eu estava lá embaixo nas pesquisas. Na véspera, eu estava com 9%. E quem estava disputando a vaga comigo estava com 24%. No dia seguinte, nós ganhamos a eleição. Então, o primeiro turno foi feito para a gente votar no candidato melhor, no mais preparado. Então, eu peço a você, inclusive, que perceba isso. A gente precisa tirar essa oligarquia. Já deu. A Fortaleza não está legal. A gente está vendo, não está funcionando, né? Então, eu tenho condição, pela minha rejeição, pela minha história de vida, maturidade, equilíbrio, vivência, em várias áreas, eu tenho condição de derrotar, só eu tenho condição de derrotar essa turma que está aí no poder pelo poder. Então, o Eduardo Girão, se Deus quiser, vai estar no segundo turno, com a sua ajuda. Peço que vocês avisem os amigos, os familiares, os colegas de trabalho, que eu sou candidato. Porque como eu não tenho tempo de televisão, e eu agradeço mais uma vez a TV Jangadeiro, mas aquele tempo gratuito da propaganda eleitoral que os candidatos todos têm, eu não tenho. Nem de rádio, nem de TV. E até de debates me excluíram da maioria deles. Isso é o medo da força, da verdade, de uma nova política, de uma boa política que a gente quer implantar em Fortaleza para fazer a melhor administração que essa cidade já viu. Pode ter certeza que eu não vou medir esforços para que isso aconteça no limite das minhas forças, para que você tenha a dignidade e os direitos assegurados e a prefeitura respeite você. E caso o senhor não fosse para o segundo turno, apoiaria quem? Luiz, olha, assim, eu acredito, eu não quero nem cogitar isso, porque eu acredito na força da corrente do bem, que a gente vai fazer de novo, como no Senado Federal, uma grande vitória, porque a minha candidatura, a nossa candidatura, inclusive eu estou aqui nos estúdios com a Silvana Bezerra, a nossa vice, uma pessoa com uma vida linda, de fibra, de garra, trabalhando, ajudando as pessoas, sem entrando na política agora. Já faz o bem,
fora da política, você imagine na política. Então, eu tenho convicção de que nós vamos fazer uma gestão jamais vista e nós vamos dar uma virada. A nossa candidatura é do cidadão de bem. O senhor tem 40 segundos para suas considerações finais. Fica à vontade. Vamos lá. Gratidão a vocês pela oportunidade. E eu peço a você, fortalezense, a minha vida é resolvida. Financeiramente, eu não precisava estar na política. Eu estou na política porque eu escolhi servir, devolver uma família que eu tive a bênção de ser uma família estruturada, de ter tido colégios bons, oportunidades de emprego. Então eu posso devolver isso para o meu conterrâneo, é o sonho. Peço a você que vote 30 para prefeito e 30 também para vereador e espalha a notícia de que nós somos candidatos a prefeito de Fortaleza. Deus abençoe. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jangadeiro. Obrigado. Yuri, muito obrigado a você também. Obrigado, uma ótima Miguel. noite para vocês. Amém. E olha, o JJ dá uma pausa e daqui a pouco eu volto com as notícias de hoje ao lado de Nilson Fagata. Até já.